minhas saudações às colegas e aos colegas aqui reunidos. Esse é um momento muito importante, que eu considero da Ampox, esse momento de encontro com a autora. Os meus agradecimentos à Ampox e à ANET pela escolha do meu nome para realizar essa honrosa empreitada. O convite me surpreendeu pelo tamanho do desafio de apresentar alguém da estatura intelectual de ANET, que ocupa um lugar especial na nossa academia, pela sólida produção realizada ao longo de uma carreira desafiadora. Pelos seus mais de 50 anos de dedicação ao trabalho científico, Anete Brito Leal Ivo tornou-se referência na história da sociologia e da pós-graduação no Brasil. Anete é doutora em Sociologia pela UFPE, mestre em Ciências Sociais pela UFBA e também tem uma passagem significativa pela Universidade de Paris, né, em estudos em sociedades latino-americanas. Ela integra a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Pobreza e Políticas Sociais do Claxo, desde 2004, é pesquisadora do CNPq, UNB, e membro titular da Academia de Ciências da Bahia. Baiana, né? Qualidade importante, né? Filha de pai de origem portuguesa, funcionário público, e de mãe com fortes vínculos com a música e as artes, né? De tradição bem indígena. Anete teve com seu marido, Rubem Ivo, de saudosa memória, 2 filhas, Anne, doutora em urbanismo pela UFBA, e Cláudia, tributarista pela Universidade da Flórida. E tem também os seus netos, Joseph e Elise. Sua trajetória tem início em momentos extremos da vida política nacional, marcada pelos nãos ao convívio democrático. O fato do seu curso de graduação em Ciências Sociais, iniciado em 1964 e concluído em 1967, ser realizado nos tempos duros da ditadura militar, é apenas um exemplo dos obstáculos impostos à sua formação por uma situação de desmantelamento das instituições acadêmicas críticas e comprometidas com a realidade social do país. Essas travas, no entanto, não a impediram de realizar o seu projeto profissional. Pelo contrário, elas lhe moveram a delimitar temáticas que foram enfrentadas com firmeza e densidade intelectual, adquiridas através do diálogo com os grandes mestres de distintas disciplinas, especialmente pela convivência com aqueles que se estabeleceram na Bahia, entre os quais eu aponto aqui Tales de Azevedo, e muitos outros que, pelo tempo aqui, deixo que a Anete possa comentar. Né? E também reconhecendo as suas importantes parcerias internacionais, né, permanentes, com instituições francesas, e que ela coordenou também projetos como CAPES, COFECUB, a sua ligação latino-americana, com várias instituições, principalmente argentinas, mexicanas, por exemplo. A notável jovem pesquisadora teve a oportunidade de conviver em um rico ambiente de interlocução com autores reconhecidos, né, o que contribuiu para minimizar as ausências de um espaço democrático de ensino e pesquisa institucional, como também este ambiente lhe deu a oportunidade de participar ativamente da pesquisa, na busca de evidências empíricas, né, quer dizer, essa qualidade da pesquisa, do trabalho de campo, de amplo escopo e de realizar recortes etnográficos precisos,
sobre temas que persistem nas agendas das ciências sociais e nas suas. A fome, as desigualdades, a resistência dos trabalhadores, a questão agrária, o desenvolvimento, que são temáticas tratadas com abordagens interdisciplinares. Anete foi professora da Universidade Católica de Salvador em 1968 e ingressou posteriormente no Departamento de Sociologia da UFBA, onde realizou atividades com a expertise conquistada na participação nas pesquisas, que foram coordenadas por exímios pesquisadores e por ela própria, liderando equipes de excelência. Na UFBA, atuou no Centro de Estudos e Pesquisas em Humanidades, o CRH, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, do qual foi diretora, e usou parte de sua energia para o fortalecimento e institucionalização desse centro, com a definição de suas linhas de pesquisas e do projeto editorial do caderno CRH, do qual participou com a equipe, né, inclusive alguns aqui presentes, né, essas equipes. E foi daí erguendo outros pilares necessários à construção das instituições acadêmicas, tendo como alvo as publicações, né, essa persistência nesse aspecto importante da realização das ciências. A revista CRH atingiu o volume 36 e é hoje uma revista Qualis A. Muito da excelência dessa revista deve-se ao tenaz esforço, energia e capacidade de gestão de Anete, que, como todos sabemos, né, Anete aproveitou os encontros acadêmicos da EMPOX, da SBS e tudo isso, para divulgar a revista, convidar e estimular a submissão dos artigos para publicação. Aliás, Caderno CRH é o exemplo de outra qualidade de Anete. O trabalho continuado, a simplicidade do título, não é Caderno CRH, muito simples, não é? Mas uma produção de grande valor, meninas, vocês também. Né? Então, sublinho igualmente a sua capacidade de contribuir para a formação de pesquisadores e popularização da ciência. Veja-se, por exemplo, o Dicionário Temático Desenvolvimento e Questão Social, que foi publicado em 2013 pela Ana Blume, recebeu o selo de finalista do Prêmio Jabuti em 2014 e teve uma publicação, uma edição revista publicada em 2020. Esses resultados denotam uma profissional que trabalha efetivamente também em equipe, né? Esse dicionário é uma produção também realizada em equipe, né? E que fez da produção e divulgação do conhecimento o seu campo preferido de batalha, né? As suas pesquisas foram realizadas com financiamentos nacionais e internacionais, derivados de chamadas públicas para projetos com recursos de custeio e bolsas, fora das usuais agências. A pesquisadora enveredou por caminhos pouco seguidos pelos cientistas sociais, né? Era uma ativa buscadora, procurando recursos onde eles estão, dessas possibilidades. Então, nesse aspecto, os projetos financiados por agências extraoficiais, cujos recursos foram obtidos na base de concorrência ou editais públicos. Capacidade, tenacidade nessa busca por recursos. A autora recebeu vários prêmios pela realização das suas pesquisas e reconhecimento de suas publicações. Vou apenas elencar algumas. Foi ganhadora do 2º concurso de pesquisadores sêniores do Claxo, que lhe rendeu a publicação do livro Metamorfoses da Questão Agrária, e reconhecida como fellow, da questão democrática, questão democrática, e reconhecida também, né, como fellow do programa de pesquisa sobre pobreza
né, do Conselho Internacional da Unesco, 2014 a 2018. Ciências sociais. Né, com relação com a Universidade de Bergen, né, na Noruega. Noruega. Atuou em vários centros de pesquisas internacionais, assumiu a cátedra Simão Bolívar, da Universidade de Paris 13, e a cátedra Claxo Krop, sobre desigualdade e pobreza, Buenos Aires. Atuou na assessoria à Agência de Fomento Nacionais, CAP, CNPq, FAPESB, entre outras congêneres nacionais e internacionais. A modéstia, a perseverança, a qualidade, a excelência e o trabalho consistente foram, pouco a pouco, delineando o perfil dessa workaholic autora, no seu aspecto positivo, né? Enquanto liderança acadêmica no campo da sociologia pública, que se traduz em produzir conhecimentos ao alcance das populações, regiões e territórios. Os seus trabalhos denotam precisão em delimitar problemas e contribuir para a proposição e avaliação de políticas públicas. Em um projeto atual, né, tem um projeto atual da ANET, essa agência é sublinhada, né, por questões como a retomada, né, de questões como Estado, ações sociais distributivas, bem-estar, reprodução social e o poder de mobilização dos sujeitos sociais. A destacar, né, o que ela está chamando de tratar, caracterizar uma nova categoria emergente, o de pobres invisíveis, e acompanhar a implementação de um programa emergencial de transferência de renda. Finalmente, quero, no limite, né, do tempo aqui, registrar a contribuição de ANET para as ciências sociais do Norte e Nordeste. Na metade dos anos 80, fazíamos parte de um movimento iniciado nos espaços da Ampox, né? Todos nós aqui sabemos. Para termos o objetivo é termos uma participação efetiva nessa associação. A Ampox mantinha um projeto já arrojado para aquele período, de reunir os programas de pós-graduação na área das ciências sociais. Mas os programas do Norte e Nordeste não se viam representados na sua diretoria. Esse movimento nos levou a organizar encontros de modo a construir uma agenda a ser submetida à direção nacional da Ampox. Para encurtar a longa história, esse movimento garantiu a indicação de nomes para a representação regional nas diretorias da associação. Ao mesmo tempo que realizávamos os encontros Norte e Nordeste de pós-graduação, que foram de grande contribuição ao fortalecimento dos nossos próprios programas e da construção de redes de pesquisa com aglutinação de temáticas como os movimentos sociais e o trabalho e relações de poder. Seria impossível apresentar aqui, sim, também a destacar o programa Ampox Inter-American Foundation, orientado para a pesquisa de discentes desses programas, grandes realizações, não é? Também que sabemos todos aqui, né, o que isso representou. Seria impossível apresentar aqui todos os nomes dos participantes dessas redes, né, uma história, né, coletiva mais ou menos, mas quero sublinhar que a ANET contribuiu ativamente para esse movimento, né? Também afirmando essa sua característica de construção de redes. Resta-nos agradecer, né? Eu acho que isso, eu estou falando aqui em nome, né, da coletividade, a ANET por essa obra consolidada, ainda que, por sua própria decisão, a agenda de trabalho permaneça aberta. É importante. Ela é um novo projeto, tem um grande projeto pela frente. Espero nos limites do tempo, ter me aproximado das inúmeras questões que emergem dessa rica e instigante construção do conhecimento. Mais uma vez, agradeço à Ampox pelo convite e registro com grande alegria o meu apreço
por essa amiga com quem compartilho momentos significativos da vida acadêmica, afetos e a emoção de felizes realizações. Homenageio aqui a menina Anete, que interpretou no Teatro Infantil Baiano personagens inspiradoras da formiga, a chefe das formigas, a Narizinho, né? Das criações de Monteiro Lobato, né? Revelando desde então qualidades da vivacidade, energia, alegria, trabalho e liderança, que são os alicerces da sua aplaudida performance na academia. Muito obrigada, amiga, e parabéns pela sua trajetória. A ela agora a palavra para... Gente, a palavra nossa homenageada para a sua própria reflexão sobre esse excepcional. Muito obrigada, Salete, pelas suas palavras tão generosas. Salete é uma amiga de muitos anos, uma pesquisadora excepcional, prêmio de excelência Ampox, em nome dela, também cumprimento a Nádia, aqui, nossa atual, uma das premiadas, prêmio de excelência da Ampox também, e agradeço a presença de todos. Eu confesso que eu, particularmente, a Mariana Chaguri e ao presidente da Ampox, Adriano Godati. Eu também fiquei surpresa, mais do que ela, quem ficou surpresa fui eu. Mas minha filha já me disse que eu não devo ficar surpresa com coisa nenhuma. Enfim, eu sinto-me muito constrangida de falar de mim mesmo. Todo mundo sabe que eu sou valente para a defesa das instituições, mas sou tímida em relação à defesa de uma carreira própria. E eu peço desculpas antecipadas, porque por mais que eu quisesse controlar o tempo, eu fiz aqui 7 páginas, imaginando 4 minutos e tal, para dar meus 30 minutos, mas acho que vai passar um pouquinho. Ser autora envolve um processo de criação, que resulta de aprendizados coletivos e de um fazer continuado, que vai requalificando seus objetos no debate público, mas que só se completa na recepção da obra. Escrevi sobre temas estimulantes, dirigi projetos coletivos, mas fui discreta na difusão da minha produção acadêmica. Assim, nessa conversa, celebro o fato de ser recebida como autora. Fiquei me perguntando qual o melhor caminho para a recomposição da minha produção. Isso pelo fato de ser uma trajetória longeva, 6 décadas quase, e pela dificuldade dos enquadramentos. Esses são importantes para formar comunidades interpretativas, mas podem ser limitantes quando caminhamos pela interdisciplinaridade. Optei por privilegiar os deslocamentos das problemáticas, suas influências e efeitos, em diferentes tempos históricos, destacando alguns marcadores de produções relevantes. Mestrado, doutorado, alguns livros principais. Divido, portanto, essa fala em 3 partes. Uma que eu apresento dados de minha formação e principais inspirações. Depois, estruturo em 5 núcleos temáticos ao longo do tempo. E a terceira parte é uma parte de dívida social com todos vocês, com pessoas afetivas da meus colegas, e a quem eu agradeço muito, e eu tenho o maior apreço, e a minha família. A minha produção, eu sou parte de uma geração formada na crítica ao processo de modernização conservadora da sociedade brasileira e na resistência democrática. A minha pesquisa reflete esse contexto e entrelaça estudos de sociologia histórica do desenvolvimento, e dentro desse eixo, desse campo, estudos sobre trabalho, desigualdades, questão social,
da sociologia política do conhecimento, que juntas, essa combinação desses 4 campos, privilegiam 3 dimensões articuladas: a análise dos processos de transição do capitalismo periférico brasileiro, a formação da subjetividade dos agentes e classes sociais nos territórios de uma perspectiva relacional, um desafio, ao mesmo tempo, epistemológico e político de entender as mudanças estruturais e a constituição dos sujeitos são mediadas por conflitos cognitivos que têm potência de agência na ação pública. Eu arrisco dizer, então, que meus esforços de pesquisa se dão no âmbito das relações entre Estado e classes, numa perspectiva de construção social da política como movimentos de hegemonia. Esse caminho busca aprender como as regulações institucionais influenciam a formação e o disciplinamento dos sujeitos, repercutem sobre a estrutura social, as classes e retornam à política. Bom, a minha formação se deu no ambiente de experimentação e inovação política na Bahia, no período que estou falando aí da infância, né? O período que Anísio Teixeira chega da Unesco e é secretário de Educação e Saúde na Bahia e cria uma série de instituições culturais, estimula, no sentido, dentro da ideia de política de escola, aquele manifesto de educação, Escola Nova, né, que defendia a questão da escola pública. A educação formal, na infância e na adolescência, por onde ela terminou, ainda nesta menina, junto à educação formal, eu combinei com uma experiência inovadora no campo cultural, que acreditava no potencial formador da arte e da educação como pilares fundamentais da sociedade. Fui criada num ambiente familiar também de grande valorização da educação. O meu pai, da área tributária na Bahia, colaborou na modernização das instituições do Estado, e minha mãe, com formação em piano, tinha uma engenhosidade artística especial, com forte interesse na cultura popular. Aprendi a fazer pesquisa com ela. Ela me colocava para ouvir as pessoas que chegavam do interior sobre cantigas de roda e constituía um acervo de 1.500 rodinhas, cantigas de roda do Recôncavo, né? Que foi descoberto outro dia, está lá quase se desfazendo o livro. A minha formação, portanto, no curso colegial universitário, participei ativamente de uma organização católica de esquerda, a Juventude Estudantil e Universitária Católica, com a utopia de construir um país mais justo. O meu ingresso no curso de Ciências Sociais, como disse muito bem Salete, ocorre em 64, poucos dias antes do golpe militar. Mesmo nesse ambiente de desmoronamento das instituições, a minha geração, paradoxalmente, se beneficiou de uma renovação de professores, atraídos por Tales de Azevedo, que, na Bahia, buscavam um ambiente mais acolhedor às atividades universitárias. Foram eles Istvan Jackson, Perseu Abramo, de São Paulo, Ellen Kleis Wortmann, da UNB, João Baldo Ribeiro, que acabara de chegar do seu MBA, e, em 68, Pedro Agostinho, de volta à Bahia. Em que pese essa força renovadora, a minha geração viveu sob um regime de vigilâncias continuada, que não me impediram de atuar em defesa da autonomia universitária, da integridade das instituições acadêmicas e pela redemocratização do país. Dentre as inspirações e aprendizados recebidos, destaco as experiências iniciais em pesquisas com vários professores, entre os quais vou me deter em 2 deles especialmente, Tales de Azevedo e Istvan Jackson. Qual foi o critério da minha seleção? O fato de ter aprendido com eles a realizar trabalho de campo rigoroso e pesquisa histórica. Iniciei com Tales na realização de uma pesquisa sobre religiosidade popular nos Alagados, uma invasão sobre palafitas que eu conhecera em 1961, numa imersão para conhecimento da realidade social, parte da formação dos estudos da ação católica. Embora tenha tido essa experiência anterior, ele não conhecia isso. E foi uma escolha em função, enfim, das relações que mantivemos no curso de antropologia.
Embora a temática fosse religião, penso que essa pesquisa de Tales, em 65, também atendia seu interesse pela sociologia urbana. Hipótese que considero por duas razões que eu descobri muito recentemente. A convergência do mesmo tema estudado por ele e por Carlos Alberto Medina, na Rocinha do Rio de Janeiro. Isso eu descobri porque eu fui fazer a homenagem a Alicia Valadares. E aí a gente foi ver que pesquisa ela fez com Medina. Era a mesma pesquisa que eu tinha feito na Bahia, com Tales. Então, tinha uma coincidência temática de contexto, né? De momento. E uma segunda questão que eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, não tenho nenhuma, a apresentação que ele escreveu para o primeiro livro de Anthony Leeds, Sociologia de um Brasil Urbano, logo em seguida, em 1968. Passei por várias outras experiências de pesquisa, com Maria Luísa Pereira, nossa vizinha, professora da Universidade de Brasília hoje, com Maria Brandão, no Núcleo de Sociologia Industrial e do Desenvolvimento da UFBA, e estudos da Sociologia da Saúde e Ensino Superior. Contudo, com ISTBA, eu tive um convívio mais continuado e em diferentes quadros de pesquisa. Primeiro, como orientador da monografia final do bacharelado, que era uma monografia coletiva, não era autoral no sentido de uma só pessoa. Todos nós éramos uma equipe muito pequena, éramos 5, e todos participaram. Da redação preliminar do relatório Mão de Obra Operária Industrial da Bahia, de 68, 69, e em 1970, como sua assistente já formada no programa Efeitos Sociais da Industrialização da Bahia, um estudo de 1870 a 1970, numa pesquisa sobre salários e preços que ele desenvolveu inicialmente com Kátia Matoso. Para esse programa, levantei em 1970 os salários das operárias da fábrica de tecido e dos estivadores em Salvador. Considero essa experiência especialmente relevante pela combinação entre o ensino da historiografia, a discussão de autores clássicos do marxismo e a sua crítica à época com Jean-Paul Sartre e Jorge Lukács, e a discussão das fontes, crítica das fontes. Bom, começo agora a caracterizar a minha parte de ciclos temáticos, iniciada após o ingresso como docente. O início da minha carreira docente foi em 68, no curso de Serviço Social da UCSAL, em vaga deixada pela aposentadoria do Dr. Tales Azevedo. Mas considero o começo efetivo da minha carreira docente em 71, a partir do concurso para o Departamento de Sociologia. Logo no ano seguinte, dei início ao mestrado em Ciências Sociais na UFBA, sob a orientação da professora Zaide Machado Neto, concluindo em agosto de 79. Com o título Pesca, Tradição e Dependência, a dissertação articulava de forma inédita à época, os estudos marxianos do desenvolvimento com os estudos culturais. Com um arrobo juvenil ingênuo, faço uma aposta heurística de resgatar, isso eu disse naquela época, uma ousadia, por uma abordagem histórico-estrutural, as mediações da produção de subsistência tradicional na dinâmica do capitalismo. Os aprendizados anteriores com o Dr. Tales, no seu livro, sobretudo, Povoamento da Cidade de Salvador, com ISTBA, com Claes Wortmann, foram relevantes, mas quem mais influenciou a construção da dissertação no mestrado foi o professor Pedro Agostinho, nas disciplinas sobre campesinato, que eu cursei junto com a minha colega Rosário, aqui presente, e, obviamente, os comentários da orientadora na área de Sociologia da Cultura. A dissertação foi bem acolhida por Rômulo Almeida, que era membro da banca, e atraiu o interesse do sociólogo francês Georges Balandier, quando esteve à Bahia, pela sua tradição de estudos sobre sistemas coloniais. Em 1978, após um período como assessora do reitor na área docente, 73, 78, aí a gente converge também, eu e Nádia, que tivemos experiência conjunta, ingressei no CRH da UFBA, hoje Centro de Estudos de Pesquisa em Humanidades, uma inserção natural e esperada pelas longas afinidades que eu tinha com a equipe. Fui convidada para realizar um estudo sobre pequeno produtor rural para o Programa de Desenvolvimento Rural Integrado, apoiado pelo Banco Mundial, e que se constituiu em base para uma proposta de tese na França, Rapport entre l'État
et la Société agraire au Brasil, sob a orientação do professor Jacques Chonchon, então diretor do IEAL, na Universidade de Paris III, um dos pioneiros da luta pela reforma agrária no Chile, ex-ministro de Allende, que acabou de falecer tem 15 dias, né? É uma pessoa, um democrata vigoroso, e eu soube uma coisa extremamente curiosa. O Paulo Freire, com medo do destino que ia acontecer no Chile, entrega ao Chonchon todos os livros, os manuscritos do livro dele para ele guardar, com medo de que a ditadura no Chile viesse eu fico arrepiada. Né? E ele aí disse, eu faço o quê com esses manuscritos? Ele guardou a vida inteira, ele é Maria Di. Né? Eu faço o quê com esses manuscritos? Pedagogia de oprimido, manual. A década de 80 foi um período de convergências promissoras, de grande amadurecimento pessoal e vitalidade institucional, onde eu iniciei o segundo núcleo, porque o primeiro núcleo que eu acabei de falar com a dissertação, eu coloquei desenvolvimento de populações tradicionais na década de 60 e 70. A década de 80 foi um período de convergências promissoras, de grande amadurecimento pessoal e vitalidade institucional, onde eu iniciei um segundo núcleo de estudos, na área dos estudos agrários. A minha ida para a França em 79 e 80 foi decisiva para mim, pessoal e profissionalmente. Me devolveu um sentimento de liberdade, superando as interdições de um regime de censura vivido até então. A minha experiência anterior em montagem de programas universitários permitiu construir e propor um intercâmbio bilateral entre o CREDAL e o CRH, com apoio do convênio CNPq-CNRS em 81. O colóquio de encerramento dessa cooperação em 85 acolheu pesquisadores franceses e brasileiros de várias instituições, entre os quais eu destaco o professor Milton Santos, um interlocutor de ambas as equipes e que me estimulou muito nessa iniciativa. Seguiu-se a essa cooperação um acordo CAPES-COFEI que fui responsável pelo CRH só até 92, seguiram com outras pessoas. E essa experiência, temos aqui colegas que presenciaram, participaram ativamente desse processo. Do ponto de vista teórico, a minha permanência na França significou uma abertura para novos esquemas interpretativos e consolidou um ciclo de estudos agrários com a colaboração regular de alguns artigos, com a elaboração regular de alguns artigos publicados no Brasil, França, México, com traduções e retraduções. Em uma abordagem sobre modernização agrária, passo a análise da formação de uma arena pública de atores em lutas pela reforma agrária na transição democrática. A reconstrução desse esquema interpretativo incorporou os conflitos cognitivos entre atores como parte de uma luta entre e sobre as classes. Quando eu falo isso, eu me lembro muito de Antônio Sérgio, quando estava no CRH, que trouxe o livro do Adam Prevosky, né, e que estimulou grandemente os debates sobre classe lá na instituição, e que me inspirou também. Era Bourdieu, de um lado, pela França, e os estudos no CRH sobre a formação de classes, que eu acho que tanto o Antônio Sérgio como a Nádia, aqui presentes, foram protagonistas dessa discussão. Metodologicamente, eu tomava as denúncias e os sucessivos escândalos da reforma agrária na imprensa como episódios deflagradores de julgamentos conflitivos sobre a reforma agrária. E a ideia da desconstrução da proposta original da reforma agrária constituía-se, então, uma dimensão crítica da transição, revelando a difícil pactuação dos grandes proprietários fundiários na institucionalização da vida democrática no Brasil. Sustentavam essas reflexões nessa época Gramsci. Eu tenho um artigo que acho que é de 85, que foi do final da cooperação, é que eu trabalho agrário em torno da ideia de coesão e consenso, as obras de Pierre Bourdieu, Luc Boltanski e Laurence Thévenot. Havia, portanto, uma convergência positiva nas minhas atividades de produção acadêmica. Os artigos que eu escrevia para a tese alimentavam, ao mesmo tempo, a minha participação na cooperação internacional, como também a minha participação na pesquisa regional, relações de trabalho, relações de poder, que eu tenho aqui tantos amigos, né, que viraram amigos para toda a vida. Parte da articulação de pesquisadores do Norte e Nordeste em ciências sociais.
Por outro lado, as discussões teóricas regulares no centro e nessas redes foram fontes de inspiração e avanços na troca do conhecimento. Um terceiro núcleo começa agora, que eu chamo de Democracia, Territórios e Governança Urbana, nos anos 90. A refundação da ordem política neoliberal e a crise de paradigma das ciências sociais em meados da década de 90 me levaram a um deslocamento temático. Participei de 2 grandes pesquisas internacionais comparadas que influenciaram meus estudos posteriores. A primeira pesquisa sobre Urban Governance da Global Urbanization Initiative, a rede GURI, coordenada pela Universidade de Toronto, no Brasil, pelo UPERJ, com Lícia Valadares, que era consultora para esse projeto, consultora internacional, e Renato Bosch, que era o coordenador nacional dessa pesquisa. E uma segunda pesquisa, que acho que a Helena conhece muito bem os colegas à frente, que é Nouvelle forme d'action sociale, les processus de restructuration économique et les réformes de l'État, coordenada por Bruno Otier e Bruno Terré, na equipe Brasil do CREDAL. Essas 2 pesquisas, a primeira eu participei ativamente, inclusive com redação. A segunda eu não me senti capaz de... Minha tarefa era comparar Brasil e México. Como eu não conhecia o México suficientemente, eu disse, eu fico aqui na discussão, mas eu não entro nesse barco de fazer uma comparação entre Brasil e México. Essas 2 pesquisas foram inspiradoras e possibilitaram que eu escrevesse mais adiante o livro Metamorfoses da Questão Democrática, Governabilidade e Pobreza, publicada no Claxo, 2001, resultado do concurso para pesquisadores sêniores de 1998, onde eu discuto a emergência de uma nova racionalidade social, com dilemas entre a democracia e a distribuição. O ponto de partida foi indagar sobre as novas categorias de alcance médio, local governance, capital social, empowerment. O que é que dizia isso? O que é que essas categorias novas explicitavam? O livro explora o caráter polissêmico da noção de local governance, segundo regimes políticos, e a assimetria entre democratização nacional e globalização, com reestruturação produtiva. A época que eu chamei, em 1999, reconversão perversa, mostrando os giros semânticos que constroem um consentimento. O livro conclui apontando para o risco de um ajornamento da direita, pelo excessivo poder do executivo municipal e das grandes corporações do mercado, via as parcerias público-privado que ameaçam a democracia das cidades. O potencial do livro expandiu meus circuitos no Brasil e fora do Brasil, especialmente em atividades de ensino na Universidade de Paris 3, na Cátedra Simão Bolívar, na Paris 12, no Instituto de Urbanismo de Paris, e outros circuitos de estudos urbanos na França, com Isaac Joseph e Daniel Cefais, que tinha uma cooperação com a USP, e depois uma cooperação também com o UPERJ e acho que com a UF. Ademais, tive um convite da Alice Zicardi para a UNAM, em 2004, a participação também de um fórum na ISA, em 2005, em Paris, numa mesa que foi muito instigante para mim, com o Louis Vacan, o Jorge Leal, da Complutense de Madrid, onde eu discutia a passagem do Estado Social para o Estado da Ordem. Ele discutia penal, mas eu discutia o Estado da Ordem. Um quarto tema que entra na sequência, mas muito embrenhado nesse processo de uma nova racionalidade neoliberal, é trabalho, questão social e ação pública. Na sequência, eu analiso o processo de reconversão da questão social com base na noção de desmercantilização pelas políticas e direitos sociais, numa crítica à focalização aos programas de transferência de renda fora do arcabouço da seguridade e dos direitos sociais, e pelo efeito que eles podem trazer no rebaixamento do conflito redistributivo em sociedade com elevados índices de desigualdade e segmentação da proteção, como o Brasil. Após alguns artigos publicados em português e em outros idiomas, e sob o estímulo dos colegas de Pernambuco, acolhedores, alguns aqui presentes, faço então uma incursão teórica de maior alcance,
sobre a questão social no Brasil, na tese Sociologia, Modernização e Questão Social, defendida junto ao programa de pós-graduação em Sociologia da UFPR, em regime direto, sob a direção de Paulo Henrique, aqui presente, a quem agradeço profundamente, e os estímulos de Salete Cavalcante e de Silke Weber. A tese foi publicada imediatamente pela Ana Blum. Eu digo, gente, eu não tenho tempo, tem que sair agora. No livro Viver por um Fio, Pobreza e Políticas Sociais, em 2008, estimulada muito pelo meu querido amigo José Ricardo Ramalho, membro da banca, e apoiada pelo então diretor do CRH, Paulo Fábio Dantas Neto. E aproveito aqui para manifestar um profundo agradecimento a todos esses colegas gentis e generosos que viram algum valor nessa trajetória. Nele discuto a ambição sociológica de uma crítica, a ambição sociológica da crítica ao utilitarismo capitalista e analisa as implicações sociais, políticas e epistemológicas dos programas focalizados. No âmbito social, eu mostro a constituição de uma nova categoria social da ação pública, os demandantes da assistência, a qual chamo de coletivos de destino, ou de uma classe para o outro, inspirada no artigo de Bourdieu, de 1977, sobre o campesinato. Então, as coisas se entrelaçam. O campesinato me ajudou também, numa reflexão quase que 10 anos depois. E como resultado das operações, de uma objetivação das operações de gestão da demanda, sem titularidade de direitos ou mediações de representação política. No campo epistemológico e político, revela o fetichismo da renda transferida, que simbolicamente aparece como pagamento de uma dívida social do governo com os mais pobres, construindo indiretamente uma base de legitimidade política e moral, que eu chamo, já em outro artigo derivado desse livro, Fidelidade Passiva, é um livro organizado pela Blandine Destremaux e a Isabelle George, né? Como é que se chama em francês? Nós temos, eu já temos um artigo lá, como é o artigo, bom, eu vou lembrar, eu tenho nas notas. E nesse momento eu tenho, portanto, como inspirações Serge Paugan, Christian Laval, o próprio Zimmel, então, estudei Didier Fassin, enfim, e coisas que a gente tinha escrito que são, no fundo, reflexões coletivas. E eu entro numa nova incursão, que é o meu 5º e último ciclo de estudos, Desenvolvimento e Questão Social, sob a doxa neoliberal, 2010. Essas novas regulações me levaram de retorno ao tema do desenvolvimento social, agora no contexto neoliberal. Esse retorno envolveu alguns investimentos analíticos. Escrevi um artigo sobre a perspectiva sociológica e histórica, que está no caderno do CRH. Fiz um balanço sistemático dos estudos de desenvolvimento da perspectiva sistemática da produção da sociologia do desenvolvimento, motivada pela SBS, em diálogos com o IPEA, e a direção e edição do Dicionário do Desenvolvimento Questão Social, e ainda uma análise sobre as agências internacionais, como essas agências multilaterais, o PNUD, sobretudo, que é uma agência para o desenvolvimento, influencia a agenda das ciências sociais brasileiras. Esses estudos possibilitaram atualizar os componentes do novo desenvolvimento da perspectiva social e da economia política e colaborar para um delineamento das novas fronteiras da sociologia do desenvolvimento. Eu acho que vai dar. Mas a produção do conhecimento é um aprendizado continuado. Eu me sinto sempre em recomeço. E, no momento, encontra-se no pré um livro em carne viva, Territórios, Sociabilidade e Construção da Política, organizado com Gabriel Krachet e com vários alunos e orientandos e pessoas com quem eu discuti, entre os quais o Ricardo Gesteira, aqui presente. E o meu projeto do CNPq busca analisar a potencialidade da teoria da dádiva nos regimes de bem-estar no contexto da Covid.
Cabe registrar também, com muita alegria, a minha participação no valioso projeto Memórias, coordenado pelo presidente, o professor Jaco Lima, e a vice-presidente Helena Bumeni, num convívio acolhedor, afetuoso e eficiente entre eles e nós, os membros da comissão. Muito obrigada. Uma das características da minha trajetória, acho que Salete colocou bem, foi compatibilizar um grande comprometimento com as instituições acadêmicas, com a produção regular em redes de pesquisa. Assim, sempre tive atenta às possibilidades de inovação e desenvolvimento institucional em atividades como editora da Caderno RH de 95 a 2013, mas colaborei muito com Nádia, quando a Nádia assumiu a edição. Coordenadora de cooperações científicas internacionais, na França, também na América Latina, na direção de obras coletivas, entre as quais eu destaco o dicionário, pelo fato de ser uma obra que mobilizou 110 autores de 40 universidades brasileiras e estrangeiras, e um livro coletivo, eu destaco também esse livro, Estado de Bem-Estar, Direito aos Ingressos Básicos na América Latina, publicada pela Ciclo 21 no México, como parte da minha inserção como fellow de um programa de estudos sobre pobreza do Conselho Internacional de Ciências Sociais, que virou Conselho Internacional de Ciências da Unesco. Além dessas atividades, traduzi artigos, organizei dossiês temáticos, comprometida com o fortalecimento da sociologia, orientada por um horizonte científico plural e crítico, entendendo o conhecimento como bem público. As relações entre saber, poder e ação pública acompanharam, portanto, minhas reflexões em diversos contextos de transição no Brasil. Nesse caminho, ultrapassei fronteiras entre o rural e o urbano, entre o econômico e o político, entre o Estado e a sociedade, entre o local e o global. No entanto, apesar do meu investimento em teoria, foram os caminhos empíricos e os diversos sujeitos pesquisados que me ensinaram a fazer sociologia e a interpelar esquemas teóricos que foram pontos de partida. Vimos trabalhadores e suas famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, um valor crítico e ético. Crítico por desnudarem uma modernidade predatória e pela sua potência de recriação cotidiana das suas condições de vida. E ético na medida em que coloco a produção do conhecimento que colabore na defesa dos direitos, da cidadania e da vida. No meu caminho, eu fui acolhida por muitos e foi parte da caminhada de outros. Esse depoimento, portanto, é resultado de alteridades, afetos, descobertas e silêncios. Nele eu tenho uma dívida profunda com minha família. Meus pais e a minha boa madrasta, porque inspirações de integridade e delicadeza. Meus afetos primeiros, Rubem, Ivo, meu companheiro de toda a vida. Um engenheiro poeta, firme na defesa das liberdades democráticas. As minhas filhas, Anne Ivo e Cláudia Lou. Os meus netos, Joseph e Elis. Agradeço as minhas amigas, todos vocês. Minhas reservas afetivas necessárias, que me ajudaram a caminhar em momentos difíceis. Entre esses amigos, destaco simbolicamente, e porque já não estão entre nós, Guaracia Deodato e Lícia Valadares. Parceiras fraternas de longa data, porque nos conhecemos no curso colegial. E pessoal e inspiradoras acadêmicas. A Graça Druck, pela generosidade profissional e pessoal, na redação da minha bionota para a SBS. Faço ainda um agradecimento especial aos alunos e à equipe técnica dos projetos que coordenei e às várias instituições de pesquisa onde eu estive inserida, com especial destaque para o CRH e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFBA, às quais reconheço os inúmeros aprendizados e agradeço as manifestações de confiança, estímulo e afeto. Concluo reiterando meus agradecimentos aos presentes, em especial a Josefa Salete e a Ampox. Espero que essas reflexões colaborem para explicitar dilemas de uma geração e dizer às novas, vale a pena.
Mas acho que os titãs têm razão. Devia ter trabalhado menos, complicado menos e ver o sol nascer. Muito obrigada. Bom, estamos todos emocionados, né? A história de Nete é uma história de uma geração, não é? E ela é protagonista, não é? Neste momento. Queria dizer que esse momento aqui é encontro com a autora. Isso quer dizer ter questões que vão ser apresentadas pelos presentes, né, para que a Nete, né, possa efetivamente responder. Né? Eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão aqui presentes e passar a palavra para os que quiserem, né, fazer algum comentário, alguma pergunta. Essa é a tônica desse momento, né, no encontro com o autor. Aberta, né, para o debate. As perguntas para pergunta. Bom, eu estava aqui cochichando com o Rosário e depois da fala forte de Anete, o que a gente ia dizer? Não, mas eu só queria, muito brevemente, dizer que foi muito bom ter ouvido a Anete retomar esse percurso. Eu dizia a Rosário também que Salete só não soube de uma coisa: ela foi rainha da primavera da escola Ana Nery. Esse é um fato só testemunhado por quem veio 2 anos depois na escola e admirava a rainha da primavera da escola e a Narizinho do teatro, né? Então, é só dizer que eu acho que é uma trajetória muito importante para nós que fizemos a ciência social no Nordeste, né? Nordestinos e não nordestinos. Estou olhando aqui para um infiltrado. Eu acho que nós fomos uma geração que partilhamos muito, né? E para quem a Ampox e a convivialidade que a Ampox criou entre nós, nas nossas redes regionais, foram muito importantes, né? O papel de Anete nisso foi significativo. O papel dela no CRH, por todo o tempo, desde quando nós reformulamos o programa do centro e o criamos a partir do velho Programa de Recursos Humanos da Universidade Federal da Bahia, dando uma linha de pesquisa fortemente sociológica, depois traduzindo isso num veículo de publicação, né? Que era meio tosco no começo, a gente copiava os cadernos SEBRAP, a gente sempre copiava o SEBRAP em tudo, na verdade. Copiávamos os cadernos SEBRAP com a série Caderno CRH, e foi muito bacana quando, tendo virado a revista, depois a Anete revirou a revista novamente, né? Então, acho que a gente brinca às vezes que a gente tem essa filha em comum, mas que isso foi um feito, né? E um feito porque eu acho que a gente não fala com o ufanismo baiano, mas se a gente olha o quadro do circuito da produção acadêmica em revistas fora do eixo do Sudeste, é o grande produto, né? Que tem uma história longa e que se firmou como veículo nacional de publicação. Isso não é pouca coisa e isso tem o seu nome, né? Eu acho que essa é uma coisa bem importante de ser dita, porque isso torna a produção da ciência social nordestina
uma produção nacional, mas, ao mesmo tempo, os veículos da produção nordestina são veículos da produção nacional. Acabou, né? Quer dizer, o hiato acabou. Eu acho que esse produto, ele marca isso, né? Ele marca isso na história da nossa vida intelectual e do trabalho da nossa geração. Então, acho que a gente tem que, ao lado de tudo que você contribui na reflexão dos vários temas, eu acho que esse papel na institucionalização da ciência social e na redefinição do lugar da ciência social que se faz no Nordeste em escala nacional, eu acho que isso é muito importante e a gente deve isso a você. Eu não queria estar aqui e não lhe dizer isso. Obrigada. Muito bem. Mais alguém? Jacó. Eu só queria reforçar o que Nádia fez referência no papel da ANET na efetiva, digamos assim, nacionalização da ciência social no Brasil. Eu acho que a ANET foi uma das personagens assim fundamentais nessa articulação que nós fizemos, e eu falo aqui como o infiltrado, tá certo? Paraibano já nacionalizado paraibano, de concretamente trazer não só o Nordeste, mas lembrar que o Brasil era São Paulo e Rio, e Norte e Nordeste era o resto. Percebe? Esse resto que efetivamente começou a aparecer. Então, eu acho que nós participamos, a ANET teve um papel fundamental nessa articulação, né, tal como Nádia, como Antônio Sérgio, Edna e Salete e todos os outros que estão aqui, que foram fundamentais, ou seja, de sair desse eixo e mostrar que você tinha uma produção diversa, de qualidade em outras regiões do país. E mais, eu, de novo, insistindo, o Caderno CRH, que teve esse papel fundamental de se transformar em uma das melhores revistas do país. Não só o Caderno CRH, mas lembrar que todos nós fazíamos um monte de revistinhas lá no Nordeste, tudo na base do mimeógrafo, sabe? Tentando copiar o que tinha de melhor no país, e que efetivamente hoje são veículos extremamente interessantes, extremamente integrados, e concretamente hoje a gente pode falar que de fato nós temos uma ciência social de qualidade no país inteiro, e nesse grande Nordeste, ou grande Norte e Nordeste que é o Brasil. Então eu acho que, ANET, você foi fundamental, e continua sendo. Lembrar que a ANET continuou a participar de tudo, né? A ANET participou de CAPES, de CNPq, de tudo, teve uma integração absoluta em todas as instituições de fomento, de avaliação, e estamos aqui te homenageando, ANET. Mais alguém? Antônio Sérgio? Eu fiquei um pouco emocionado. Realmente, nós criamos naqueles anos do CRH uma coisa que você mencionou, esse encontro de tradições diferentes, tradição americana, tradição francesa, e que depois foram, não sei, foi o tempo que eu fiquei lá, até 96, foi tão vivo, tão rico, né? E eu acho que Jacó e Nádia têm razão, é um período que a gente deixou de ser Nordeste, passamos a ser Brasil, né? Passamos a circular no Brasil e no exterior. A Helena teve muito lá também, a Helena, Michel Ager, Robert Cabana, tantos... Helene Rivière d'Arc, né? Helene Rivière d'Arc. Então, esse período em que foi a nossa formação, né? Edna? Eu queria também, assim, rapidamente me juntar às vozes aqui dos colegas sobre essa grandiosidade que é a trajetória da ANET.
E eu queria fazer o testemunho, né, de que, para mim, foi muito importante, na minha formação, eu ter participado daquele nosso grupo fantástico, que até hoje nós não escrevemos a história, né? Acho que mereceria contar mais a história desse grupo, porque foi realmente uma formação e um intercâmbio de grupos, de muitos grupos. Eu participei do Relações de Trabalho e Relações de Poder, né, que você também participava, a Nádia, que mais aqui presente, acho que é só a Salete, não é? A Salete era mais... que era para além do rural e urbano. Esse debate foi realmente postado e desenvolvido nesse grupo, que eu não participava, mas que eu acompanhava, porque era na mesma época, não é? E eu queria dizer que foi uma visibilidade da sociologia brasileira feita no Nordeste, não é? Como também, de certa forma, da sociologia brasileira feita do Norte era apenas eu que estava participando, mas foi fundamental para se construir uma espécie de uma unicidade, uma cumplicidade, né? Porque era uma espécie de um grupo para criar. Quer dizer, o mais importante, a gente não produziu muito, não, mas era um espaço de criação. Então, nós reuníamos com muita frequência, por 3, 4 dias intensivo, né? E lugares isolados, mesmo chegamos uma vez que foi num convento, nós reunimos nesse convento absolutamente inusitado, e passamos 4 dias e 4 noites debatendo e inventando uma sociologia. Era esse testemunho que eu queria fazer sobre esses círculos de criação, e você sempre foi uma pessoa presente e instigadora de todo esse nosso trabalho coletivo. Então, muito obrigada. Eu só queria fazer um registro aqui desse momento, dessas memórias. Existiu muito tempo aqui na POCSE, chamado no grupo, a questão regional. E a questão regional era, sobretudo, a questão dos nordestinos, eram os programas nordestinos que estavam se expandendo na Bahia, Pernambuco, Ceará, sobretudo, e Pará. Então, era uma mobilização coletiva e, às vezes, gerava discriminações. Eu lembro que Peru, às vezes, ficava com raiva desse grupo. Por que o grupo de questão regional? Não precisa de grupo de questão regional. E a gente defendendo essa ideia de que é o que estava sendo colocado. É a história que a NET nos traz aqui, da construção da sociologia brasileira e da diversificação também, eu já gosto de chamar a atenção, diversificação de programas que estão emergindo e criando com campos intelectuais que estão contribuindo para uma sociologia cosmopolita. Né? Então, o relato de Neto é exatamente esse relato de todos nós, né? A esquerda, a militância, a construção da pós-graduação, dos programas, enfim, a construção de uma crítica teórica brasileira e latino-americana. É isso aí. Um prazer enorme estar aqui testemunhando esse momento. Mais alguém? Não. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, né, para dizer que momentos como esses de celebração, né, é muito importante, né, para a vida, né, para a vida das ciências, né, das gerações. Então, desde ontem, com as homenagens ao Prêmio de Excelência Acadêmica, né, que estamos aqui hoje, tem aqui a Nádia ontem, Beatriz, a Dagnina, Angelina. E eu fiquei pensando, é uma história de uma geração, né? É uma história dessa nossa geração. E também dizer o seguinte, que Paulo, nessa história da Organização Norte e Nordeste, tinha um grande esforço. Eu lembro aí que nós fizemos, até estou lembrando daqueles cartazes, Nádia, NET, tudo isso que nós fazíamos para nos encontros, mostrar quantas dissertações nós defendemos, quantas produções nós tivemos, para a gente trazer. Então, isso foi um movimento, né, era muito... Né, você lembrou bem das histórias na POCSE e tal, mas, de qualquer maneira, era um movimento muito proativo. E eu queria também aqui homenagear muitos desses que participaram dessa história, pensando que não estão mais aqui para contar essa história, porque essa história nós tentamos várias vezes, e ultimamente até tínhamos falado com Lourdes Bandeira, né? A gente queria fazer
falamos com Nádia que a gente queria retomar o que foi aquele tempo, né? Então, a gente tinha aquilo de Pernambuco, por exemplo, tinha o Silvio Maranhão, tem várias outras. Então, essa história, que foi uma história que construiu, né, num sentido positivo. Então, é um momento de a gente agradecer por estarmos aqui felizes, muito felizes com a celebração das nossas amigas. Quando eu falava ontem da história da Nádia, da Anete, é difícil distinguir, puxar uma outra, a gente tem que distinguir algumas questões, mas é porque essa história é uma história muito assim. Eu queria também aqui agradecer ao Celso Castro. Acho que esse projeto do CPDOC, da história, é muito importante, né, para a gente buscar, coisas assim, da Anete que brincava, a Anete que eu acho que isso o que a Anete falou aqui do trabalho, de tudo isso, mas eu também quis ressignificar isso e dizer, né, de viver, e a Nádia e a Rosário trouxeram aqui, né, da Rainha da Primavera, mas não como uma coisa de chamar atenção, mas chamar a atenção de que a vida, né, a vida que está aí e que é importante esses momentos e que dê força. Eu lembro uma vez de um colega alemão que estava lá na Paraíba, que ele falava para mim, Salete, brincar o papel. Ele falava assim, o alemão, é brincar o papel. O que ele queria dizer? Não leve tão a sério esse trabalho com tudo isso. Mas a gente tem que pensar que é trabalho assim como esse realizado por Anete, que não para, como o Jacó falou aqui, esse projeto Memória, né, das Ciências Sociais, que, né, as instituições vão, né, então, ir para frente. Então, eu quero passar para a Anete, né, para ela, né, e agradecer, né, passar. Bom, gente, eu estou muito emocionada, agradeço muitos comentários, a generosidade de todos esses comentários, mas quero dizer o seguinte, ninguém faz sozinho uma revista. A revista é produto de trabalho de muita gente mesmo. E antes da Caderno CRH, nós tínhamos uma tentativa que era População, Educação e Emprego, que Nádia que coordenava, né? Me lembro um número você fez, né? Então, tem um esforço coletivo nisso, tem uma inspiração positiva. Nádia fala do SEBRAP. Eu falo do que eu aprendi na França, como uma forma de trabalhar, que antigamente a gente trabalhava a vida inteira para só dar o produto no final. E com a equipe francesa, eu entendi que cada etapa da pesquisa saía um produto, o produto da metodologia, que a gente publicava lá em cadernos, work paper, né? O tipo caderno de... E eu acho, Nádia, ali nós tínhamos 3 inspirações. Tinha, evidentemente, o SEBRAP, que o centro tinha uma longa parceria de Guaraci com Vilmar e com aquele... e com a Elza Bercó, sobretudo, né, que fizeram a linha do CRH, você teve uma ativa participação nessa linha. A primeira linha foi um momento muito instigante de repensar o centro, invertendo uma posição. O que Guaraci queria era assim, vamos inverter isso, a gente não vai responder a demandas externas, a gente vai ter digamos, uma agenda de pesquisa, e quem quiser venha à nossa agenda, e nós não vamos na agenda dos outros, eles que venham nos procurar. Que saiu aquele projeto que vocês coordenaram, você e a Guaraci, a Iraci, que era a Força de Trabalho e Emprego na Bahia, ou seja, vamos produzir dados para oferecer dados robustos, consistentes, para apresentar aos órgãos governamentais, em vez de ficar respondendo a um convêniozinho aqui, um convêniozinho lá. Então, eu acho que todas essas produções, eu não me vejo encabeçando essa articulação do Nordeste, por exemplo, para relações, eu participava de todos, mas em 1982, uma que era um quebra-pau.
não é? Porque a coisa ficava muito em cima da gente afirmar uma presença na direção da Unpox. E isso terminava sendo, eu que vim representando o CRH em 1982, junto de Vilma Figueiredo, junto de personagens tão significativas que na época era um desconforto, porque às vezes entrava num conflito, é aqui por aqui que a gente... E a gente teve uma inteligência política fantástica, que foi dizer, a gente vai parar com isso. A gente vai mostrar quem somos nós, e fizemos isso coletivamente. Vamos sair dessa coisa de criticar. Os cargos vão entrar naturalmente por um trabalho consistente, né? Da gente mostrar que veio. E tinha realmente uma discussão, eu me lembro com a Alicinha, eu era da... E um mérito, se eu tenho algum mérito, porque eu estava na direção da Unpox na época. Então, eu era responsável por essa articulação nesse momento. Então, na realidade, eu acho que a gente pensou, e tinha uma coisa que a gente pensou com muita clareza, nós não somos os coitadinhos do Nordeste, aqueles que têm fragilidade de instituições, têm produção fraca, que quer entrar de qualquer jeito para disputar cargo na Unpox. Nós temos pesquisas consistentes, grupos consistentes, e é exatamente através desse reconhecimento. Hoje, nossas amizades aqui, a gente se reconhece, sabe quem são essas pessoas, né? E essas pessoas foram caminhos dessa interlocução, foram uns 3 a 4 anos de interlocução quase sistemática que nós tínhamos na troca desse trabalho. Acho que é um trabalho que ainda merece um esforço de ser feito uma produção reflexiva, não a produção de cargos, eu acho muito mais a produção acadêmica que saiu dali. A segunda questão é essa questão da revista. Eu acho que a revista, outro dia, eu fico com muita delicadeza, porque se eu pude fazer, eu tive heranças muito boas, né? As editoras que vieram antes de mim foram Nádia e Inayá. E eu fui dizer assim para a Inayá ficou com os olhinhos assim, para mim, porque é um trabalho, todo mundo sabe o que é o trabalho de uma revista, né? Eu disse, mas Inayá tinha uma diferença. Hoje a gente abriu para a comunidade acadêmica. Esse processo de selecionar, de abrir, de criar agenda, né? Vocês fizeram um trabalho fantástico, foi uma das pioneiras no Brasil, porque a gente entregava um produto de qualidade, com nomes internacionais, mas o fato de não estar aberta à submissão pública e ser 2 números ao ano, você diz assim, a produção do ano era a produção de um número nosso hoje, né? Então, a comunidade científica se agigantou e esses processos se ampliaram muito. Né? Então, era isso que eu queria dizer. Eu fico um pouco desconfortável acho carinhoso, e fico um pouco desconfortável com a NET Menina, mas pelo menos eu tive a glória de receber uma carta do Glauber Rocha, na época, não é? Que não foi diretamente para mim, foi assim, para o homem da hora da criança, que ele falou, não é? Ter sido colega de Gilberto Gil, do quarteto em si, então, de gente boa que saiu desse grupo na época, né? Então, eu não posso deixar de falar também da Helene Rebertar, que partiu também, que foi uma parceira minha durante 5 anos de cooperação, que eu e Edna participamos também em homenagem a ela no México, né? E que foi uma ponte de interlocução entre a produção México, Brasil, Cuba, França, né? Eu fiz uma entrevista com ela, que ela ficou tão feliz, ela disse, eu pensava que eu não valia para nada, mas eu descobri por você que eu valho alguma coisa. Então, uma pessoa querida também, que eu não posso deixar de lembrar, tristemente, né, dessa questão. E é isso. E agradecer muito ao centro, que é um centro guerreiro, sempre enfrentando dificuldades institucionais. Agora volta a ser órgão suplementar. Uma hora é, outra hora não é. Então, são sempre dilemas, mas é uma equipe guerreira, consistente, né? Hoje nós temos lá dentro uma pós-graduação de ciência política, uma pós-graduação dentro do CRH, sediado lá, a pós-graduação também de
acho que é de políticas sociais, alguma coisa, não são vinculados ao centro, mas convivem lá naquele mesmo espaço. Quero agradecer muito aos presentes, quero dizer que o que eu fiz foi pela confiança e pelos aprendizados. Aprendi muito, 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 muito. E posso dizer que das minhas que antecederam no CRH, em termos de coisa, posso dizer que aprendi muito com Guaraci, que aprendi muito com Nádia, né, essa parte institucional. Eu lembro bem que, e só para terminar sobre essa questão do Nordeste, no dia que eu fui escolhida para a Academia de Ciências da Bahia, me ligou uma pessoa muito bacana, muito inteligente, brilhante, e ela disse, mas Anete, eu estou emocionada porque você vai para a Academia de Ciências. Não é? Imaginar uma pessoa do Nordeste ser indicada. Aí eu digo, meu Deus, me desalujei totalmente. Então, por mais inteligente que a gente seja, a pecha de ser do Nordeste é terrível. Eu me elogio muito uma pessoa coitadinha que saiu do Nordeste, conseguiu fazer essas coisas. Eu fiquei sem ter resposta para dizer. Eu digo, olha, eu queria dizer que o Nordeste, o Brasil nasceu por lá, viu? Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Tudo isso. Acho que se a gente puder tirar uma foto aqui, todo mundo, não é? Seria interessante tirar uma foto, todo mundo junto aqui. Talvez se desse. Aqui, vai juntando. Aqui, pô, a foto está ali. Aí a pessoa está aqui. Não era? Com todo mundo. Ah. É, porque eles estão filmando lá. Anete, foi lindo.